paz de Jesus, amados. Aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica. Tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um review, uma obra fantástica para vocês, uma obra que é de uma coleção, tá, de filosofia. Não é uma vertente que normalmente trazemos aqui no canal, mas é bom trazer aqui porque também vai tratar do cristianismo, no caso aqui a parte do helenismo, a filosofia, como a filosofia tem uma certa comunicação, né, dentro da teologia. Então, para a gente apresentar aqui, ó, Filosofia, Antiguidade e Idade Média, volume 1, sabendo que são 3 volumes, tá? Que é o Dario Antiseri e Giovanni Reale, editora Paulus. Os 3 volumes aqui dessa coleção são obras fantásticas, muito bem recomendadas, tá? São um nível acadêmico. E lembrando que essa edição aqui é uma edição mais atualizada, né? Tem uma outra edição dela que é de capa dura, também são 3 volumes, e a capa parece que é uma capa azul, tá? Que é a lombada dela aqui, uma obra muito bonita, uma obra assim, muito recomendada, uma obra acadêmica. Mas antes de começar aqui a apresentar o conteúdo do canal, esse conteúdo de hoje aqui desse livro, tá? Dá aquele like, aquela curtida, dá aquela força pra gente, continua ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, ok? E você que não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Também não esqueça de acionar o sininho das notificações, apertando o sininho para você estar sempre ativado e esperando sempre notificações, né? Quando algum vídeo novo pintar aqui no canal, tá bom? E sempre acionando lá o nosso Instagram, que está colocando novidades lá, Hora_Teológica, tá bom? Vamos começar? Vamos lá, começando aqui, achando uma posição para melhorar para vocês a visão, para ficar bem próximo, tá bom? Aqui, ó, você tem aqui o sumário, tem o prefácio, você vem aqui, ó, primeira parte, os filósofos pré-socráticos, o nascimento da filosofia, capítulo 1, né, Gênesis da filosofia entre os gregos, as formas da vida grega que se preparam ao nascimento da filosofia, caracteres essenciais da filosofia antiga. Capítulo 2, naturalistas. Aí você vê os primeiros jônios e o problema do princípio de todas as coisas. Heráclito de Éfeso, pitagóricos, número como princípio. Capítulo 3, os filósofos do ser. Xenófanes de Colófon, olha, cada nome, né, irmãos? Os Eleatas e a descoberta do ser. Aprofundamento, a importância histórica filosófica dos pensadores pré-socráticos. Capítulo 4, os físicos pluralistas. Empédocles e Anaxágoras, o atomismo. E aqui você vem, segunda parte, sofistas e Sócrates, né? Capítulo 5, a sofística, origem, natureza, finalidade, os mestres Protágoras, Gorgias e Pródico. Vamos lá, vamos chegar aqui em cima para não perder o visual aqui. Aqui, irmãos. Eristas e sofistas políticos, a corrente naturalista da sofística, conclusões sobre a sofística, capítulo 6, Sócrates e Socráticos menores. Aqui você tem, vou parar um pouquinho da pausa para dar uma olhadinha, tá, irmãos? Porque aqui o resumo, o sumário é muito grande. Capítulo 7, nascimento da medicina, como nasceram o médico, a medicina, Hipócrates e o corpus hipocrático. Terceira parte, Platão e a academia. Aqui você tem, você tem aqui toda a teoria de Platão, a questão platônica, a concepção do homem, o estado ideal, Academia Platônica, sucessores de Platão. Aqui embaixo você tem quarta parte, Aristóteles e o Perípato. Ó, a questão aristotélica, metafísica, física, matemática, psicologia, ciências práticas, ética, política e lógica, retórica e poética. Não, é muito complicado, é filosofia, não, mas eu vou ler a parte aqui, tem a parte também que vai tratar de teologia, tá bom? Olha só, rápida decadência do Perípato, você vem aqui, quinta parte, abrindo aqui para vocês, ó. Helenismo e suas escolas, capítulo 10, era helenística, a revolução de Alexandre Magno, difusão do ideal cosmopolita, da cultura helênica, cultura helenística. Capítulo 11, cinismo, radicalização, cinismo. Capítulo 12, epicurismo, jardim de Epicuro, a canônica epicurista, a física epicurista, a ética epicurista. Capítulo 13, estoicismo. Ó, aí você vem mais embaixo. Capítulo 14, o ceticismo e o ecletismo. Pirro de Hélio, da Academia Platônica.
Capítulo 15º, Conquista da Ciência na Era Helenística. Aí você vem aqui, ó. Sexta parte, da Grécia a Roma. 16º capítulo, Neoestoicismo. Isso aqui é acadêmico mesmo, né? Isso aqui não é pra... Isso aqui é muito mocotó. Estoicismo romano, Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio. Alguns filósofos romanos. Escolas na Era Imperial, Renascimento, Pionismo, Neoclassicismo, Revivência do Cinismo, Renascimento. Aí você vem aqui para o 14º, Plotino e Neoplatonismo. Ó, vou avançar um pouquinho para não ficar longo. A Ciência Antiga na Era Imperial. Aí você já entra na 7ª parte. Aí sim, a Bíblia e o mundo grego. Ó, isso aqui não fica para trás, né? Porque período helenístico você tem muito bem ali a questão dos padres da igreja. Isso já vai entrar aqui nessa parte. A Bíblia e seu significado, além do horizonte cultural grego. Ó, caracteres essenciais do Eros grego e do ágape cristão. O encontro entre fé e razão. Nós vamos ler um pedacinho desse trecho aqui, ó. Capítulo 22º, os apologistas gregos, a escola catequética de Alexandria. Aqui você já está entrando nos pais da igreja. Alexandria. Aqui, ó. Deixa eu avançar, irmão, senão fica muito longo o vídeo, hein. Ó. Apologistas do grego século II, Alexandria, Clemente, Orígenes, né? Alexandria, Europa, Atenas, Jerusalém. Capítulo 23º, luminares da Capadócia e Gregório de Nissa. Deixa eu abrir aqui. A Era Áurea Patrística do Concílio de Nicéia, Gregório de Nissa, os padres capadócios, Pseudo Dionísio, Areopagita, Máximo Confessor e João Damasceno. 8ª parte, a Patrística e Agostinho. Ó, Patrística Latina antes de Agostinho. Você tem que Minúcio Félix, Ambrósio, ó, Jerônimo, Rufino. Isso aqui é até o século IV. Aí você vem aqui, Agostinho e o apogeu da Patrística. A vida e evolução espiritual de Agostinho, fé, filosofia e vida de pensamento de Agostinho, aprofundamento do novo conceito do homem, a partir da visão de Agostinho. Roma escolástica, você está entrando na Idade Média. Ó, obra de Severino Boécio, Cassiodoro, Isidoro de Sevilha. Capítulo 27º, as primeiras teorizações de Ratio, em função da fé, Universidade, a escolástica, João Scoto Erígena. As universidades. A escolástica entre os séculos 11 e 12. Anselmo da Hosta, no caso de cultura, a escola de Chartres, a escola de São Vítor, né? Orgulho de São Vítor. Tem aqui, ó, Pedro Abelardo, João de Salisbury, Pedro Lombardo, Avicena, Averroes, Alberto Magno. Aqui, ó, já tem nomes conhecidos. Aí você entra no homem aqui que é o maior pensador da Idade Média, né? Questão de teologia e filosofia, Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Ontologia, teologia, as 5 vias para provar a existência, né? As 5 vias de Tomás de Aquino. Teoria do Direito, capítulo de Movimento Franciscano, Boaventura, Abagnorédio. Movimento Franciscano, Averroísmo, Latino e as primeiras pesquisas científicas, Sige, Brabante. Vou avançar aqui, senão vai ficar longo, para não ficar cansativo o vídeo. Já vou mostrar já a questão de alguns temas aqui abordados. Aqui, ó, século XIV, a ruptura do equilíbrio entre a razão e a fé. Capítulo 25º, Ockham, os alquimistas e a crise escolástica, situação histórico-social, Guilherme de Ockham. Você tem a navalha de Ockham, né? Sua teoria. Ockham e a ciência de alquimistas, aprofundamento, atualidade e pensamento franciscano. O pensamento medieval no ocaso, as teorias políticas de Marcílio de Pádua, 2 reformadores pré-luteranos, João Cliff e John Hus. Ó, já estamos aqui na época da Reforma. Entrando na época da Reforma, né? Mestre Eckhart e a mística especulativa alemã. A lógica da Idade Média, você tem bibliografia, índice de nomes, índice de conceitos. Aqui, irmãos, 691 páginas, tá? Vou apresentar para vocês aqui uma parte assim, como é que essa obra ela é muito bem elaborada, muito bem feita. As gravuras, irmãos, uma coisa assim linda. Para quem gosta de gravura, ó, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, deixa eu levantar um pouco a câmera. Esfinge de Nassi, Museu de Delfos. Aqui, ó. Pitágoras, você tem aqui várias gravuras belíssimas. Ó. Balcão das Cariátides, Acrópole de Atenas. Aqui essa
Esse quadro aqui é lindíssimo, né? Rafael Sanzio, a Escola de Atenas, dos filósofos. Ó, os bustos representados Sócrates, Platão e Aristóteles. Mais coisa aqui, né? Olha só. Muita gravura. Acho bonitas as gravuras antigas, né? As pinturas. Ó, a Disputa do Sacramento, do Rafael Sanzio. Isso aqui já parte. Muitas gravuras belíssimas para quem gosta de estudar filosofia, a história da filosofia, que você tem Tomás de Aquino. Esse vitral aqui da Rosácea na Glorificação de Maria, no caso, escola católica, né? Aqui, ó. Erhard von Landsberg, as 7 artes liberais, no caso daquela parte da Idade Média de Hugo de São Vítor, né? A escola clássica. Manuscrito de 1180, do século XII. A gente tem aqui, ó, uma parte muito interessante que eu queria mostrar para vocês aqui, a questão da filosofia, e depois a gente vai partir um pouco para a teologia. Olha só. Aqui, ó. O fim supremo do homem, a felicidade. Todas as ações humanas visam a fins de que são bens, o conjunto das ações humanas e o conjunto dos fins particulares as quais elas visam estão subordinadas a um fim último, que é o bem supremo, que todos os homens estão de acordo em denominar felicidade. Mas o que é a felicidade? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui a câmera para vocês. Isso. Vou pegar uma posição legal aqui, né, para pegar, para mostrar para vocês. Ó. Para a maioria, a felicidade, né, é o prazer e o deleite. Mas uma vida gasta pelo prazer é uma vida que torna semelhante aos escravos e digna dos animais. Visão de Aristóteles, tá? Para alguns, a felicidade é a honra. A honra era para o homem antigo o correspondente daquilo que para o homem de hoje é o sucesso. Mas a honra é algo intrínseco que, em grande parte, depende de quem a confere. E, em todo caso, vale mais aquilo pelo qual se merece a honra do que a honra que é resultado e consequência. Para outros, a felicidade está em acumular riqueza, mas esta, para Aristóteles, é a mais absurda das vidas. Até é vida contra a natureza, pois a riqueza é somente um meio para algo e, portanto, não pode valer como um fim, ou seja, não é um fim da felicidade, né? A riqueza é um meio para se encontrá-la, então ela não é considerada, no caso, na visão de Aristóteles. Para o bem supremo do homem, não pode sequer aquilo que Platão e os platônicos indicaram como tal, ou seja, a ideia do bem, isto é, o transcendente, bem em si. Portanto, não pode tratar-se de um bem transcendente, mas de um bem imanente. Não de um bem já uma vez por todos realizado, e sim de um bem realizável e praticável pelo homem e para o homem. Que é a parte mais filosófica. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a questão da escrita dele aqui, em questão da teologia. Eu falei que ia abordar para vocês a questão da fé e razão. Página 407. Aqui, ó. Aqui, isso. Encontro entre a fé e a razão. Aqui mesmo. Vou mostrar essa parte de baixo aqui. A questão da conciliação entre Antigo e Novo Testamento. A segunda questão a ela conexa confere-se ao Antigo Testamento. O cristão o deve aceitar. Nesse ponto, Cristo foi categórico, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar as leis dos profetas. Não vim revogá-los, porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra não será omitido nenhum só tio, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, sem violar só dos menores mandamentos, ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado o menor do reino dos céus. Deixa eu apresentar uma parte aqui que é interessantíssima. Como interpretar. Aqui, ó. Fiz a posição da câmera aqui, porque o livro também é grande, não ajuda muito. Isso, agora sim.
Mas como interpretar as verdades expressas no Antigo Testamento? Como conciliar as diferenças detectadas entre o Antigo e Novo Testamento? Os gnósticos, de quem falaremos a seguir, rejeitaram o Antigo Testamento e declararam inclusive obra de um Deus diferente e inferior ao do Novo Testamento. Olha isso, os gnósticos, né? O Deus de justiça do primeiro, que é o Antigo Testamento, para alguns pareceu diferente do Deus do amor do outro. Os gnósticos faziam uma certa diferença, né? A questão do Deus que mandava matar, toda a questão do genocídio, né? Fazer essa diferença com o Deus apresentado no Novo Testamento, o Deus de amor, Jesus Cristo, que fala sobre amor, sobre amar aquele que te faz o mal. Então, uma diferença gritante na visão deles. Para muitos era grave dificuldade, sobretudo a linguagem antropomórfica veterotestamentária, né, no Antigo Testamento. Tudo isso gerou inúmeros debates e favoreceu especialmente a grande difusão da interpretação alegórica no Antigo Testamento, difundida por Philon. Além disso, mais que depressa, surgiu a necessidade urgente de defender-se das acusações. Vou ver aqui. Defender-se das acusações dos adversários, especialmente dos judeus, dos pagãos, a seguir também dos heréticos, sobretudo gnósticos, que deformavam as mensagens evangélicas, construindo a identidade cristã em todos os níveis. Aí você vê aqui as 3 fases do pensamento patrístico. Aqui, ó. Ele vai falar que como começou o trabalho patrístico na questão das interpretações. Olha só, irmão, que riqueza, hein? Nesse trabalho complexo que durou vários séculos, devemos distinguir 3 momentos fundamentais. O dos padres apostólicos, no século I, assim chamados por serem diretamente ligados aos apóstolos e seu espírito, os quais não enfrentam ainda problemas filosóficos e se limitam à temática moral e ascética. Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Aí você tem aqui, ó, os dos padres apologistas, que no decorrer do século II levaram adiante uma sistemática apologia, defesa do cristianismo, no qual os filósofos aparecem frequentemente como os adversários a serem combatidos, mas no qual começam a ser usadas também as armas dos filósofos a fim de construir a própria defesa. O momento da patrística propriamente dita, que vai do século III ao início da Idade Média, no qual o elemento filosófico, sobretudo platônico, desempenha função bastante considerável. Platão, né? Aqui você está trazendo Agostinho, a visão de Agostinho. Os padres da igreja são, pois, todos aqueles homens de pensamento que contribuíram de modo determinante na construção do edifício doutrinal do cristianismo, que a igreja acolheu e sancionou. É necessário, irmãos, ter os pais da igreja. Erraram. Tiveram alguns excessos, mas não teríamos muito passando pela reforma, né? Não podemos descartar os ensinamentos de todos os concílios que eles passaram, a construção da teologia que veio lá de trás dos apóstolos, delegadas a eles. E nós passamos e olhamos só a reforma para cá, né? Esquecemos toda essa tradição, tudo aquilo que foi pensado antes da reforma. Como resultado daquilo que dissemos até o momento, o interesse desses homens também nos mais cultos é, antes de tudo, de caráter religioso e teológico. Nesse sentido, sua filosofia é sempre parte integrante da fé deles. Aqui, ó, os problemas teológicos que eles enfrentaram. Os maiores problemas teológicos que exigiram a convocação de importantes conceitos filosóficos, no caso de seus pais da igreja, com as relativas discussões, foram a trindade, a encarnação, as relações entre liberdade e a graça, no caso Agostinho teve se metido aqui, né? No caso aqui teve Pelágio, as relações entre fé e razão. Olha, é uma obra fantástica. É uma pena que tem um preço um pouquinho salgado, tem que pegar na promoção mesmo, tá? Eu só tenho essa obra aqui, o volume 1, mas quer ter depois a parte da entrada da visão moderna, contemporânea, tem que ter as 3 obras, porque é uma obra de arte. Tá aqui, ó, para vocês, mais uma vez, Filosofia, Antiguidade e Idade Média, volume 1, Dario Antiseri e Giovanni Reale, editora Paulus, tá bom? Fica essa dica para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.